gente, nova temporada do programa Fala Rô, Rosana Menezes aqui com muitas emoções e lógico, trazendo sempre ilustres maravilhosos como o treinador Márcio Meire, né? Isso, meu querido, treinador. E aí você vai contar uma história que todo mundo quer saber. Em primeiro lugar, te agradecer pelo carinho de você estar aqui com a gente no programa, tá? Só lhe agradecer. E você vai contar pra gente o seguinte, como foi treinar Carlos Kaiser? Não, ele, na verdade, ele foi meu preparador físico, né? O Márcio, apesar de ter a carta da CBF, né? Como treinador, mas ele é oriundo, o que predomina na carreira dele é a preparação física. Mas vai lá, entra de sola aí, amigão. Fala aí. Dia, o curso de treinador na licenciada CBF, mas a minha carreira, o meu espírito é de preparador físico. Eu tenho o curso, me ajudou muito, né, para aumentar o meu currículo, aumentar o meu conhecimento de futebol, mas eu sou criado mesmo na preparação física, é o que eu gosto. Foi como eu conheci o Kaiser, lá no Fluminense. Isso roda tempo, hein? Foi em 1989. Isso. O Fluminense fazendo uma excursão à Europa. Eu ainda era bem começando, eu tinha 4, 5 anos de futebol e fiquei com um grupo que não viajou. Dividiu o grupo e eu fiquei Os rebeldes, né? Que não viajou. E aí veio o vice-presidente na época, lá, o Farid Abrão. Não, foi o Marcelo Penha. Isso, que hoje é do jurídico, né? Me apresentou ao jogador que ia fazer tempo de treinamento lá com a gente, e era o Carlos Kaiser, né? E como foi? Te deu trabalho? Não te deu trabalho? Aqui é verdade, olha a lente da verdade, olha a lente da verdade, é pra falar a verdade. Foi bem legal, até porque quando ele foi, trocou de roupa lá com os jogadores todos, ficaram muitos jogadores, e entraram no campo, né? A primeira pergunta dos jogadores, professor, quem é o Maradona? Olha! Quem é o Maradona? Foi bom tu lembrar esse apelido aí. O cabelo, né? O jeito do óculos que ele chegou, pai, pô, sou Maradona. Ele, não, chegou aí, vai ficar esse tempo aqui com vocês. E aí entrou lá, já começou lá na roda de bobo, lá participando, né? Brincando lá com todo mundo, os jogadores se divertindo. Grandes jogadores, né? Alexandre Gama, que depois trabalhou. Robert, né? Muita gente. Franklin, muita gente. Alexandre Cruz. E aí ele já participou lá já se inteirou no minuto, já estava lá fazendo parte do grupo. E foi muito divertido, né? Bom para ele também, que começou ali aquela fase no Fluminense, um grande time, né? Para ele botar a cara dele, como a gente fala no futebol. Sim. E com bons jogadores que viajaram por vários motivos. O grupo tinha uns 40 jogadores, né? 40 e pouco, né? Porque tinha muitos subindo dos júniors, né? O Fluminense foi para um torneio na Rússia, depois jogou em Amsterdã, e esse grupo ficou lá no Rio treinando, esperando a volta. E ele ficou esse tempo todo lá treinando. Aí quando chegou a volta, que juntou todo mundo, aí já complicou um pouco, porque era muito jogador, né? Já começando o campeonato e tudo, e aí ele ficou mais administrar egos, né, Márcio? Exatamente, né? Vários jogadores. Imagina. Aí na hora dos treinamentos para participar, né? Botar uma pessoa que nem era jogador do clube, era complicado. Ele aceitou lá, levou do jeito dele até quando pôde, né? Até quando ele resolveu trocar de clube, né? Trocou de clube, com certeza. Várias vezes. Foi para um outro espaço, né? Fazer a vida dele. Foi muito legal. Daí uma amizade que a gente tem aí desde 89, né? Faz as contas aí, quanto tem? Mais de 35 anos aí, pelo menos. Amizade sólida, né? Isso é bacana. Não, né? mas Márcio, eu estava comentando num dos jantares que a gente foi, Rosana. Quero te agradecer, né? Quero te agradecer de você estar aqui participando disso. Se não fosse você, esse quadro aqui não iria existir, né? Porque imagina, a bola só ia botar fora do gol. Não, mas tu já sabe muita coisa, né? É verdade. Mas, Márcio, eu não hesito nunca em falar nos podcasts, nos programas que eu vou, apesar de ter passado pela mão de Paulo Paixão, Ronaldo Torres, Admildo Tirar o pai, Admildo Tirar o filho, Cláudio Café e muitos outros, eu te notabilizo como o melhor preparador físico meu que eu já tive e da minha geração, e acho que até hoje, para encontrar um cara do teu gabarito, com o teu psicológico, é difícil, cara. Eu queria agradecer pela tua participação no meu documentário. Hoje, Rosana é minha empresária. E, pô, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo, tá? Eu que te agradeço todo o carinho, toda a participação junto, tudo que nós já fizemos. Importante para mim também, e sempre solidificar essa amizade, mais uma vez aqui, pronto para isso. A bola é tua, Rosana. Vamos tentar fazer gol, né? Eu tive até uma parte agora essa semana que tem um tio que é do esporte também, mas não de futebol,
está morando hoje em dia na Guatemala, e ele me ligou outro dia e disse que assistiu um vídeo, não lembrava do nome, de um amigo seu que falou que te considera o melhor preparador físico do Brasil. Eu falei, Carlos Kaiser. Ele falou, é esse nome mesmo. Pô, que bacana. Legal, isso é E lá na bacana. Guatemala, através do YouTube, ele viu e soube disso. Até não parei de falar, sabe? Pô, show. Isso é legal. Vê da veracidade, né? É verdade. Vem cá, o que te motivou a começar a sua carreira no futebol de 1984 e como foi a sua experiência inicial no Fluminense FC? Fala aí que eu quero saber. Bom, o que me incentivou foi a bola. Enquanto esse aqui corria da bola, né? Porque eu sou nascido em Laranjeiras, próximo ao Fluminense, e era a época de jogar bola na rua. E eu, com 8 anos de idade, já jogava bola na rua o dia inteiro, o tempo inteiro. Minha vida era futebol. Até aos 13 anos, eu me mudei para o Leblon e aí comecei a virar beira de praia. Aí tem o futebol de praia, mas já não era a mesma coisa. Me desligou um pouquinho do futebol. Mas aquilo nunca saiu de dentro de mim. Então eu comecei a estudar, né, nos colégios, aí já fui jogando no time do colégio, foi voltando aquela paixão pelo futebol. E até eu entrar na universidade de engenharia, fiquei 2 meses, falei, aqui eu não volto nunca mais. E era próximo da UERJ, onde era uma das melhores escolas de educação física do Brasil na época. E aí eu saía da Universidade de Engenharia e ia para o UERJ ver a educação física. Eu falei, não, é aqui mesmo que eu quero ficar. Aí saí da engenharia, e entrei na Universidade da Gama Filho, de Educação Física, para ser um preparador físico. Visando ser um preparador físico. Eu sabia que jogador de futebol não seria. Então, vai ser preparador físico. Fui, me formei, me pós-graduei, me preparei. E em 84, o meu pai ainda vivo, ele falou, mas aí você acabou a faculdade agora, você quer fazer o quê? Eu falei, eu quero ser preparador físico. E ele, na época, meu pai era um militar, conhecia um militar que chamava Jerônimo Bastos, e foi o presidente do CBF, presidente né? Ele foi do COB, né? O comandante da Copa de 70, né? O chefe da delegação. Então, meu pai, vou te levar com ele. Eu falei, eu estou empregado, né? Não tem como eu não conseguir. Eu fui lá, ele disse algumas coisas para meu pai lá que me desanimou, né? Gente. Futebol era muito competitivo, futebol tinha muita armação, futebol era uma coisa muito boa de se fazer e tudo, mas era complicado. Ele não estava entusiasmado em me indicar. Quis me botar no futebol de salão, da Bradesco Seguros, que na época não, era top. Boa Vista, né? Atlântico Boa Vista. Olenka, goleiro, top. Neymar. Futebol lá onde você quiser, em qualquer esporte. Falei, não, eu quero trabalhar no futebol. Bom, desistimos, fomos embora. Meu pai, quando chegou no trabalho, trabalhava numa firma de engenharia, ele era administrador, né? Conversando com um amigo dele que trabalhava lá, contou essa história e ele falou para o meu pai, ele quer ser preparador físico. Então pede para ele aguardar, porque agora em dezembro eu sou candidato à presidência do Fluminense. Olha. Não tinha nada a ver com futebol ele. Olha. E se eu for o presidente, ele vai trabalhar lá. E em dezembro ele foi presidente, ele ganhou a eleição, chamava-se presidente Manuel Schwartz. Hoje em dia é o nome do estádio das Laranjeiras. Manuel Schwartz. E falou, em janeiro, foi eleito em dezembro, falou, em janeiro você pode ir lá que você vai começar. Aí eu fui, só que eu estava já fazendo o curso de pós-graduação, e era janeiro e fevereiro. Ele falou, então, acabou essa pós-graduação, você pode vir. Fui lá em março de 84, entrei, naquele dia mesmo comecei a trabalhar, e estou até hoje. Já são 40 anos. Em março de 84, a gente já está em setembro de 2024. Gente, perfeito. 40 anos que ele me incentivou, me botou, no mesmo dia. Ele falou, pode ir lá que você vai começar a trabalhar hoje. Naquele dia eu comecei. Perfeito. As pessoas com quem eu trabalhei são meus amigos até hoje. Trabalhei anos com eles. Fiz 7 anos no Fluminense. Trabalhei em todas as categorias de base, fui profissional. Depois ainda voltei em 93, depois voltei em 98. De total, fiz 8 anos no Fluminense. Gente. Foi uma outra universidade para mim. Entendi. Ali foi uma universidade de futebol. Ali eu aprendi tudo. E aí não larguei nunca mais. Agora, vou ser parado, né? Só se eu for parado. Porque eu parar é difícil.
Sua Gosto paixão, muito, sua é. paixão, sua Não, mas ele tem outras paixões, né? O surf, Na época o que eu... jiu-jitsu, para quem não sabe, o Márcio é faixa preta segundo grau, né, de jiu-jitsu, né? Isso. São outras duas grandes paixões suas, o surf e o O jiu-jitsu. surf foi até no começo aqui do nosso trabalho. Uhum. Foi quando eu me mudei para o Leblon, para a beira da praia, que eu já não jogava bola. O surf estava ali começando a... Mas não venceu o futebol. Eu gostei muito, pratiquei muito, mas minha carreira, eu não ia ser nunca um surfista. Mas se tornou, sem dúvida, um dos maiores preparadores físicos que eu já vi. Era o que eu gostava e eu me preparei muito para isso, né? Me dediquei, não vou nem me preparar, me dediquei muito a isso. E muitas coisas, Rosana, que eu ministro em você como atleta de wellness sênior, eu trago do futebol. Uma coisa que eu bato de frente com muitos personagens, o jogador de futebol tem as pernas e o glúteo grande e ninguém faz agachamento. E é isso que eu ministro em você. Foi muita coisa que eu aprendi dentre os outros, mas principalmente com o Márcio, entendeu? A preparação física do futebol ela é muito dinâmica, muito geral. Ela não é só para trabalhar o futebol. O futebol não se trabalha fisicamente para jogar futebol, né? Jogar futebol é a bola. O treinamento que a gente faz é muito específico. Cada jogador é uma posição, cada um precisa de uma qualidade física diferente da do outro. Não é uma mesma coisa para todo mundo. Então é muito diversificado. Então, quando você vai trabalhar com outro esporte, você tem aquela noção de trabalhar aquela valência física também. O futebol trabalha em várias valências físicas. Entendi. E aí você consegue trabalhar outros esportes, até a parte individual, né? Como eu mesmo trabalho a minha, individualmente. Eu não vou à academia, eu trabalho sozinho, faço meus exercícios sozinho e consigo me manter fisicamente bem. Tudo através do meu conhecimento do futebol. Trabalho no futebol. Independente do conhecimento na faculdade, uma coisa que sempre ministrou em mim, que eu cobro muito dela, é o alongamento, né, cara? Se você sem um alongamento, tá propenso a ter muitas contusões. Exatamente. E agora eu dou um ênfase muito grande agora, até no trabalho que eu faço isso comigo mesmo, é na lateralidade. A coordenação motora e na lateralidade. Os jogadores têm muita dificuldade nesse aspecto também. Um é muito canhoto, outro é muito destro, tem várias dificuldades de girar para um lado, girar para o outro, entendeu? Então, isso é um trabalho que eu fiz numa escolinha de futebol, eu tive 10 anos, com o Edinho, de psicomotricidade, é o nome. Olha. Desse trabalho dentro da preparação física, é um trabalho de psicomotricidade. É a coordenação motora do teu corpo em geral, não só do aspecto muscular, do aspecto neural, do aspecto cognitivo, e por aí vai. Alguma pergunta, Rodrigo? Nossa, inúmeras. Olha, eu estou aqui em cólicas de tantas perguntas. Vamos lá. Mas como foi a sua experiência no México, trabalhando ao lado do professor Lazzaroni? E o que mais te marcou nessa passagem internacional? Foi a primeira experiência comigo fora do Brasil. Eu já havia saído uma vez para ir para o Clube Atlético Bragantino. E foi... Hoje Red Bull Bragantino, né? Hoje Red Bull Bragantino. E voltei para o Fluminense, saí do Bragantino, voltei para o Fluminense, passei 6 meses lá, disputando o campeonato estadual, e aí eu recebi esse convite do Lazzaroni. Sebastião Lazzaroni, treinador da Seleção Brasileira da Copa de 90. Isso foi em 93. Eu havia acabado de ser treinador de Seleção Brasileira. Ele fez esse convite através do Tita, um grande jogador também. Você também veio a trabalhar como preparador físico com o Tita também, né? O Tita, mais tarde, ele virou treinador, né, no América, eu trabalhei com ele. Nessa época, ele ainda era um jogador. Nós fomos lá para o México. Dali já começa toda aquela noção de que você vai ver das diferenças que existem. Né? Primeiro, quando a gente começou a trabalhar no México, os jogos lá são meio-dia. É possível a gente pensar aqui no Brasil jogar meio-dia. Ter um jogo meio-dia. Verdade. Não tem condição nenhuma de fazer um jogo meio-dia. Pelo calor, pela praia, a hora que a gente almoça, é o normal das pessoas, né? De todas as famílias. Lá, o jogo era meio-dia. Por quê? Porque eles almoçavam o normal no México, era a comida, como eles chamam, 2 horas da tarde. Então, o que quer dizer? Eles iam para o jogo meio-dia, o jogo acabar 1h30, 2 horas, era o tempo deles irem para casa e chegar na hora do almoço. Entendeu?
se fosse botar o jogo 4 horas da tarde, ninguém ia. Eles vão comer 2 horas e depois era cena, né? O descanso. Todas as lojas, todo o comércio fecha. Depois do almoço é a hora da sesta. É como em Manaus, né? Aí fica Belém. fechado até, se eu não me engano, era 4 horas, 5 horas. Eu não me lembro exatamente a hora que reabria o comércio, tudo. Então, como é que a gente vai quebrar esse... Não, a gente chegar lá mais essa cedo, cultura, não, né? vai ter que jogar 4 horas da tarde. Ninguém ia. Ninguém iria. Porque 4 horas está todo mundo em casa dormindo, as lojas fechadas, não tem o que se fazer. Né? Então, foi um primeiro hábito que mudou muito o tipo de treinamento que a gente tinha que fazer lá, né? Os horários, o hábito de dormir, de acordar. Né? E um treinamento muito diferente lá, naquela época já, 93, né? Pós-Copa. 90, 94. Foi no período de 90 para 94. Nós ficamos lá, nós ficamos 93 e 94. Então, tivemos que nos adaptar à comida, né? Muita pimenta, assustadoramente. Eu amo muita pimenta. Estava acostumado a isso, né? E os jogadores estão, né? Mas é uma comida pesada para você treinar depois. Imagino. Aquele tipo de comida que eles comem lá. Tempero muito pesado. Nossa, mãe. Isso foi em que cidade, Márcio? A primeira experiência lá? A cidade de León, do estado de Guanajuato, ex-capital do México. E na Tailândia, dentre os títulos que você conquistou, inclusive com Alexandre Gama, qual foi o mais preponderante assim que tu tem no teu currículo? Na Tailândia? Na Tailândia nós fizemos um ano muito bom lá, porque lá existem 3 copas. É uma copa que te convida para... Essa é a Copa do Brasil, né? Ásia, te bota na Copa da Ásia. A Copa do Continente. Tem a própria Copa da Ásia e tem uma Copa que é regional, vai junto com o campeonato estadual, como se a gente chamasse lá um campeonato estadual, a Liga, né? Então, nós ganhamos nesse primeiro ano, esse time que nós fomos era um time de meio de tabela, de 20 times, era um time que chegava 8, 9, da 8º, 9º, 10º lugar. E nós, no nosso primeiro ano, nós botamos ele em 5º, que já botou ele numa liga, na Copa da Liga. E por chegar em uns 6 primeiros, iríamos. Então, era a primeira vez que esse time entrou na Copa da Liga, chamada. A Copa, né, a classificação pela Liga. Depois nós fomos campeão das outras 2 Copas. Arrumamos um espaço para ir para a Copa da Ásia, né? E a outra era uma Copa simples, que era, como tem aqui no Brasil, era a Copa dos Campeões. Quem foi o campeão da Copa da Liga e quem foi o campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Entendi. Nós ganhamos essa também, que era que abria a temporada. O campeão do ano passado com o campeão da Liga, nós jogamos e ganhamos também. O time mais forte que tinha lá. Né? Então, o Buriram. É um time até conhecido mundialmente. E, Rosana, tem a pergunta do futebol, do futebol árabe, né? A passagem dele pelo Kuwait, não é isso? Exatamente. Internautas mandou para você, né? Você pode perguntar isso aí. Você, melhor do que eu, vai perguntar isso E para ele. no mundo árabe, Márcio, como é que foi lá trabalhar no Kuwait, principalmente? E com quem tu foi para lá? A primeira vez que eu fui foi em 2001. Eu fui com o Arthur Bernardes. Então, foi treinador de vários clubes, inclusive Botafogo. Eu também trabalhei com ele no Botafogo, trabalhei com ele no Fluminense, trabalhei com ele no América, trabalhamos muitas vezes juntos. E ele me levou para a Arábia Saudita. Foi a primeira experiência. Cheguei lá em 18 de novembro, 2 meses depois dos aviões lá em Nova York. Foi em setembro, né? Então, ainda estava meio, né, muito falado aquilo, né? Para eu ter chegado lá. E totalmente diferente de futebol também, né? Jogadores, nenhum ganhava dinheiro com futebol. Né? Futebol lá ainda era amador. A maioria rico, a maioria todos tinham dinheiro de família. E eu cheguei lá na época do Ramadã, então só podia treinar depois da reza. Que escurecesse, da última reza, que acho que, se não me engano, era 6 horas da tarde. 18 horas. Gente, Aí que poderia treinar. Até lá era jejum. Gente. Estavam em jejum até 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde lanchavam, porque no dia com também que queriam treinar. Treinavam e depois estavam livres para poder. Aí eles iam para o deserto, a maioria dos jogadores iam para o deserto, tomam chá, e aí comiam, aí passavam a noite inteira lá, dormiam por lá. Aí no dia seguinte a mesma coisa, jejum, foi um mês inteiro assim. Nossa, aí, imagina. Até 6 horas lanche, treina, vai para o deserto e
Pô, a gente não tinha o menor costume disso, né? Como que a gente vai dar treino pro cara que passou a Em noite toda jejum. tomando chá lá e comendo e depois um jejum de 18 horas, Jejum Nossa, intermitente. gente. entendeu? Era difícil, era difícil. A gente preguiçosos para trabalhar. Hoje em dia é um outro nível, né? Hoje em dia já tem muito estrangeiro lá. Naquela época só podiam levar, se eu não me engano, 2 ou 3 estrangeiros. Acho que eram 3 estrangeiros. No meu time tinham 2 brasileiros e um paraguaio. Só podiam levar isso, 3. Agora vai um monte, né? Agora um campeonato altíssimo nível, né? Jogador da Neymar, CR7, tá tudo lá. Milhões que giram, né? Mas já gerava esse fluxo de dinheiro grande assim para o estrangeiro? Não, de jeito. E no Kuwait tu foi com quem? Os brasileiros iam porque ganhavam um pouco melhor que aqui. Porque aqui eles não ganhavam nada, que eram jogadores de times Menores. menores, né? Interior de Minas, interior de São Paulo. Ia para lá para ganhar um pouquinho mais. Os jogadores top aqui, nenhum ia. Difícil. Difícil. Aí depois eu fui para o Kuwait. Com quem? Com o Lazzaroni, de novo. A segunda vez que eu trabalhei com ele. E depois eu fui para o Catar com o Lazzaroni de novo. Trabalhei 20 anos com o Lazzaroni. Seria o mais predominante na tua carreira, o Sebastião Lazzaroni? E o Edinho. Também trabalhei 20 anos. Eu alternava muitos dois. Às vezes um estava numa situação que não podia ir, aí o outro levava. Aí eu fiquei 20 anos. Para o mais jovem, Edinho foi um dos maiores jogadores da história do zagueiro do Fluminense. Jogou a Copa de 82, 86 pelo Brasil. 78, 82, 86. Verdade. Capitão na Copa de 86. E como a Rosana é flamenguista, como é que foi a tua experiência de trabalhar? Quantas vezes você trabalhou no Flamengo, né? Você que é fascinada pelo Flamengo. Ninguém é perfeito, Sou né? eu e a família toda, gente. Pô, o Flamengo é vida, Não, gente. o genro é vascaíno. Pô, tá vendo? Você tá me condenando aqui, meu genro vascaíno. Que vascaíno o quê, gente? Flamenguista, a família toda flamenguista. Esqueça até que o meu genro é vascaíno. Foi um ano muito bom, né? Por tudo que se passou, né? Mas foi um ano difícil. Você como treinador, te interrompendo, não querendo interromper, qual é o seu time? De coração. Fluminense. Fluminense. Nascido na Laranjeira, meu primeiro emprego foi no Fluminense. Acompanhei todos os títulos do Fluminense. Depois, trabalhando, você perde um pouco. Porque quantas vezes eu joguei contra o Fluminense? Ah. Queria ganhar. Uhum. Não tinha nada contra o Fluminense, mas para mim era um adversário, né? Então você acaba perdendo um pouco isso. Fiquei meio afastado de torcedor. Agora eu já voltei, porque eu fiz o curso da CBF, tem um trabalho final. Né? Você tem que ficar... Eu fiquei 4 meses no Fluminense, preparando um trabalho geral para fechar a pós-graduação. E fui muito bem recebido lá. Tinha muitas pessoas da minha época, de 84, lá. Meus diretores, que hoje em dia são vice-presidentes. Roupeiro, que hoje em dia é o chefe Paulo da Angione. rouparia. Paulo Angione, eu trabalhei 2 vezes com ele no Vasco e no Flamengo. E já trabalhei com ele essa terceira vez, eu reencontrei ele lá, me recebeu muito bem. Os doutores, que eram 3 doutores, hoje em dia é o chefe do departamento médico do Fluminense, todo mundo evoluiu. O Dr. Arnaldo Santiago foi teu presidente também no Fluminense? Foi presidente quando falecido, do Arnaldo. 93. Quando eu voltei em 93, que o Fluminense era o Arnaldo Santiago. Era médico do clube e depois virou presidente do clube. Preparando físico no início. Você, Rosana, tem uma pergunta particular, esquecendo a pauta para você perguntar para o Márcio? Pô, gente, você, como curiosa, você que é atleta também de um outro esporte. As curiosidades no mundo de vocês são muitas, né? Vamos lá. Quais títulos ou momentos mais importantes que você conquistou durante a sua passagem pela Tailândia, né, gente? Tailândia, gente. Trabalhando com Alexandre Gama, não é isso? É. Outro dia você falou com ele no telefone. Isso, é verdade. Fala um pouco disso aí. Do grupo que eu pertencia. Kaiser chegou, no Fluminense. Era um dos jogadores lá. Muito bom jogador. Acho que quem atrapalhou a carreira dele foi o Romerito, né? Senão ele teria... 68. Depois virou treinador e ele é o maior vencedor do futebol tailandês, né? Tailandesa. Ninguém nunca ganhou tanto título quanto ele lá. É mesmo? Lugar nenhum, de lugar do mundo nenhum, da Tailândia. Eu comentei isso contigo. Tu falou, isso é verdade, você falou. É porque assim, esse mundo de vocês é tão espetacular, né? Que
passei a conhecer e eu acho que eu nem vou chegar tanto, porque é muita informação e particularidades também, né, de cada jogador, de cada história, né? Intimidade, né? É, A palavra dele é essa intimidade. intimidade, falou tudo, falou bonito. Essa intimidade com o futebol, só vocês mesmos lá, por mais que passe pra gente aqui, é muito complexo, gente. É muito complexo. E é fascinante ao mesmo tempo, né? Isso. Tu fica tipo assim, gente, caramba, nossa, sabe? E tu fica curiosa e às vezes paga até uns micos assim, né? Com curiosidade. A gente se perde um pouco, né? Tem até uma história engraçada. Fale. Você perguntou do Flamengo. Eu trabalhei no Flamengo no ano do centenário, Aham, com o Sábio, Edmundo e o Romário. aham. Então, na época, Melhor ataque do mundo. era o assunto do dia, né? Em qualquer lugar que você fosse, era o Flamengo do ano do centenário. Aham. E aí, quando nós íamos sempre num restaurante lá com os amigos da minha mulher, tudo, a gente ia lá. O Leblon, né? Eu lembro, O Dias Ferreira. a gente ia para lá, e aí sempre tinha um grupo lá de flamenguista, claro, né? Que mais tinha. Sempre sentava do meu lado. O Edmundo foi, qual é o carro que o Edmundo tem? O Romário, e usa qual roupa, o relógio dele, isso aqui. Eu trabalho no futebol, cara. Você não é flamenguista. Eu trabalho para botar ele como modelo, não sei qual é o relógio. Ele não treina de relógio. Ele não vai de calça comprida para saber se usa a calça da onde. Não sei essas coisas. Né? E ele, todo dia que eu ia lá, ele vinha com... E aí, o Romário chegou atrasado, não sei o quê. O treinador era Vanderlei Luxemburgo? Não, era o Edinho. Depois... É que veio Vanderlei. A Washington depois do Vanderlei. Não, o Vanderlei foi antes. Foi naquela derrota pro Fluminense, um gol do Renato de Barriga. Na outra semana a gente chegou. Pô, foi bom falar nisso, mas conclui teu raciocínio. E aí, um dia eu falei, vou pegar esse cara aqui, hoje eu vou pra lá, né? Ele vai vir pra cá. Vai vir de novo com essa pergunta chata. Eu fiquei quieto, aí minha mulher do meu lado, eu perguntei, o que esse rapaz ele faz? Ele é o quê? Ele é médico. Ah, ele é médico? Ah, tá. Aí daqui a pouco ele, e o Romário hoje foi lá, sei o quê, o Edmundo, sei o quê. Eu falei, doutor, peraí, tô com uma dorzinha aqui no joelho, que tá me incomodando demais. O que você acha que eu devo fazer? Gelo, calor, né? Vai no meu consultório, mano. Não fala de trabalho. Não te fala de trabalho? Legal. Faz a mesma coisa comigo. Perfeito! Não fala de trabalho. Não, mas isso aí Perfeito, perfeito. Não, produção, perfeito. Não, mas isso não é trabalho. Como não é trabalho? Então eu não trabalho. Então não adianta falar de trabalho, porque eu não trabalho. É o parque de diversões, então, gente? É. Ele desistiu. Ele saía, dava 2 voltas, depois daqui a pouco ele voltava. Aí, assim, babando para querer falar comigo. Eu falei, doutor. Quando ele pensava em falar, o joelho aqui. Mas, Márcio, falar Fascinante. em trabalho, como é... Eu falar sempre dessa pessoa é sempre suspeito. Como é que foi trabalhar com o Renato Portaluppi? Muito bom. Até agora aqui, quando você fez a pergunta da Tailândia, das minhas vitórias, das coisas, foi um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar. O mais vencedor foi no Grêmio. Em tudo que foi feito lá. Todo o trabalho que o Renato fazia. Fez, né? Fazia não, fez. Porque ele é uma pessoa muito dinâmica. Ele toma conta de tudo. Ele monopoliza realmente o clube, sem né? se meter, né? Ele olha a preparação física, ele vê tudo. Mas ele nunca se meteu no meu trabalho, de dar ordem, de falar, não sei o quê. Mas ele está olhando. Observando, observador. E aí, aquilo ali, como é que está aquilo ali? Isso aqui pode, não pode. Ele quer saber de tudo. Da parte física, da parte tática, do goleiro, ele quer saber de tudo. Para ele poder, né, na hora que tiver que juntar o grupo, ele saber de tudo o que está acontecendo. Conseguir administrar bem tem um bom resultado, né? Depois, aquele jogador ali que, não, mas depois ele vai saber que ele não estava treinando bem, porque estava com dor na perna, mas ninguém falou que estava com dor na perna. Entendi. Perfeito. Ele queria saber de tudo. Ele já sabe, não, você não vai treinar. Por quê? Você não, eu sei que tua perna está doendo. Não, mas tá bom, não, tua perna está doendo. Descansa aí, amanhã você vai. Então, isso aí transmite uma confiança muito grande. Lógico. Sabem que ele sabe. Lógico. Não adianta querer enganar ele, a perna aqui, não vou falar nada. Não fala nada para ele, não. Não posso. Não posso fazer isso. Está falando para eu não fazer o meu trabalho. Por que eu não vou falar para ele que você está com dor na perna? Aí ele vai perguntar, por que ele não treinou? Aí eu vou falar porque ele está com dor na perna. Pô, mas você não disse? Então, ele é assim com todo mundo. Com todo mundo. E é aberto para você poder falar com ele as coisas que você acha que ele tem que falar. O Renato disse hoje, treinamentos dele. Aí, faz um treino lá com aquele ali, depois, aquele ali é melhor fazer menos. Ele te ouve e guarda.
Não tentar enganar ele não, porque não vai enganar não. Perfeito, Ele perfeito. foi jogador, fez tudo que podia fazer como jogador, ganhou tudo, e como treinador é a mesma coisa. Perfeito. Vencedor e trabalhador. Bacana, Trabalha o bacana. tempo todo, sabe de tudo. Ali na beira do campo é um monstro, né? Em pé ali, na hora que o jogo está acontecendo, é um monstro. Ele enxerga tudo. Ele enxerga tudo. Ali não passa nada Despercebido, né? do time adversário e do dele. Ele olha os dois ao mesmo tempo. E qual a É diferença? É fantástico, isso é bacana, isso é bacana. Eu que tô entrando nesse meio de vocês aí, qual é a diferença que você acha, na sua opinião, como profissional, do futebol, né, da sua época e o futebol de hoje? Isso é muito polêmico, né? Não, na Qual época é dele essa- não, porque ele trabalha até hoje. Ah, Seria mas da minha geração com a geração atual, isso, entendeu? eu quis dizer isso. Porque eu passei É, pelas que- duas situações. É né? isso aí, eu quis dizer isso. Tipo assim, o que ele já viveu lá, vamos colocar assim, né? É. E o hoje, a Já diferença. passei em mar tranquilo e É, Mar revolto. É isso aí. essa diferença Qual a de hoje. diferença dos dois, né? Isso Mais aí. ou menos como antigamente era um marzinho tranquilo e hoje em dia é um furacão, né? O que você pode falar Por quê? sobre isso? Primeiro, Com a sua experiência, né? milhões em jogo, né? O Aham, futebol sempre foi um esporte que se ganhava dinheiro, que aham. rolava dinheiro, né? Sempre um jogador ganhou bem, mas o que ganhava e o que se ganha hoje em dia não tem nem o que falar, né? Não tem comparação, né? A diferença é absurda Discrepante. de que rola de Discrepante. dinheiro. Então, o cuidado é muito maior, né? Aham. As preocupações são muito maiores. Você não Hum. pode querer treinar um grupo de jogadores fantástico que exige milhões para poder fazer aquilo funcionar e ter 5 bolas. Tem que ter Entendi. 50. Entendi. Antigamente a gente treinava, não tinha nenhuma bola para cada jogador. Verdade. Entendeu? Né? Não tinha uma bola para cada jogador. Gente, Era sério difícil. isso? É mesmo? Ou tinha isso, vamos dizer assim. Você Entendi. tinha 20 jogadores, tinha 30 bolas. Hoje em dia tem 50, tem 60 bolas. Tem bola que não Mas sobe. Márcio, não lhe cortando já o fazendo, ainda se treina hoje, até para quem está nos assistindo não sabe, a gente para treinar o controle de bola, a gente treinava com a bola roxinha, pequena. Ainda bolinha se de treina borracha. ainda? Exatamente. Ainda se É. treina isso? Não. Não, é difícil. São outros tipos de treinamento para exigir aquilo, né? Aquela bolinha pequena. Isso, pra melhorar a tua você tinha que sair coordenação, da né? pequena área até o meio de campo, fazendo embaixadas, trabalho de domínio de bola. É isso que eu chamo de trabalho de psicomotricidade. Eles fazem muito dentro de ginásio, na musculação, que tem as bolinhas pequenas lá que eles fazem, Uhum. entendeu? Mas é tudo lá dentro. Hoje em dia fazem outro tipo de alongamento, mas fazem também, né? Não tanto quanto fazia antigamente. Antigamente era um ênfase muito grande em alongamento. Hoje em dia se alonga, sim, mas não como Antigamente. aquela necessidade de antigamente. Alongar antes, alongar depois, né? Porque dependendo do alongamento como a gente fazia, os treinamentos hoje em dia são muito mais fortes, muito mais fortes. Eles treinam muito mais. Então, às vezes, quando acaba o treino, está cansado até para alongar. Entendeu? Não dá nem para alongar de tão cansado. Exigiu tanto da musculatura que até o alongamento pode vir a atrapalhar, prejudicar, ao invés de ser bom, ser ruim. Então, eles fazem miofacial, eles fazem gelo, aquelas banheiras de gelo que antigamente não existia. Exatamente. Isso, entendeu? Para poder alongar a musculatura, aliviar a musculatura das dores, o gelo, a massagem, né? Hoje em dia são 5, 6 fisioterapeutas numa sala. Antigamente você tinha um que cuidava do time massagista inteiro, né? Era um fisioterapeuta. Hoje em dia tem 5, 6, entendeu? Era 1, 2, 3 macas para o jogador deitar e fazer massagem. Hoje em dia é uma sala inteira de maca. São coisas que evoluíram absurdamente para melhor, para muito melhor, né? Não vou falar nem para melhor, para muito melhor, né? Por esse enriquecimento do futebol, tanto financeiro quanto técnico, tático, físico. Os trabalhos da preparação física são tudo no computador. A gente acabou o treino, já sei quantos quilômetros ele correu, quantas vezes ele acelerou acima de 30 metros, quantas vezes ele acelerou acima de 20 metros. É o mapa de calor, né? A gente sabe tudo. Não, GPS. É o GPS. É aquele coletezinho, né, que os caras usam. As pessoas de família e tudo, quando vê, fala, o que é esse sutiã que eles usam aí? É um GPS. Marca quantos quilômetros ele correu no jogo, quantas vezes ele acelerou acima de 30 km por hora, quantas vezes ele acelerou acima de 20 km por hora, qual foi o desgaste dele, assim, avalia tudo. E isso é um fisiologista que faz, né? Falar em fisiologista, você acha que ele corrobora ou ele atrapalha? Porque, por exemplo, hoje não tem grandes batedores de falta.
e Zico, Roberto batiam 100 faltas por dia ou por semana, dependendo de quantos jogos eles tiveram. É mais uma, né, das diferenças que existem antigamente, que todos falam isso, tanto os jogadores da antiga, que falam que quase não sai mais gol de falta no Porque campeonato. fala muito do problema do adutor, né? Ele se leva muito para isso, Mas, ao mesmo tempo, é o que eu acabei de falar, né? Quando acaba o treinamento, eles estão com a perna cansada. O adutor deles trabalhou muito, porque eles, treino de 40 minutos, 50 minutos, trocando passe o tempo inteiro, e adutor. Quando acaba, ainda vai bater mais não sei quantas faltas, entendeu? Porque o treinamento, hoje em dia, é muito mais puxado do que eles faziam antigamente. Só que influi um pouco nisso, né? Perderam um pouco da técnica da falta, entendeu? Mas não ganharam em condição física. Isso aí pesa para um lado e pesa para o outro, né? Já aconteceu várias vezes de falar, professor, pega ele ali e faz um trabalhinho ali de aceleração com ele. Aí o jogador fala assim, pô, professor, bater umas faltinhas ali, dar um chutinho a gol. Não, chute a gol não pode não. Eu não posso dar chute a gol, mas eu posso dar 20 piques. É diferente. Mas, entendo, não tem como eu te explicar, mas é diferente. Um fisiologista, então, na tua opinião, ele soma? Ele soma, com certeza. Até porque eles não têm todo esse know-how. Não é o know-how, não. É essa entrada de falar vai fazer, não vai fazer. Quem determina é o treinador, é o preparador físico. Porque, na verdade, um fisiologista, ele é um preparador físico. Né? Tu não fala ele é fisiologista e o Márcio é preparador físico. Não. Nós dois somos professores de educação física. Nós dois. Ele é formado em educação física e eu também. Só que eu escolhi trabalhar com treinamento desportivo. Eu vou para o campo fazer treino com ele. Ele escolheu o computador, a parte de fisiologia, o desenvolvimento da parte fisiológica do jogador. E eu, do treinamento desportivo. Duas valências diferentes, mas professor de educação física. É diferente de um fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele é um fisioterapeuta. Ele estudou fisioterapia. Né? Não é uma... Aí, o outro não. O outro é fisiologista, parece o nome é meio parecido, fisioterapeuta com fisiologista. Aí ele estudou fisiologia. Não estudou fisiologia. Fisiologia é uma matéria que existe dentro da educação física. Como o treinamento desportivo é uma outra matéria que tem dentro da educação física. Então, é igual, parecido, vamos dizer, não é igual, mas parecido com o médico. Um é ortopedista, o outro é clínico geral, o outro é gastro, o outro é como se fosse... É como se fosse... Os órgãos, mas são médicos. Como se fosse, como se o médico, né? Especializações. São as especializações. Márcio Meire, a sua resenha aqui é assim, para 2, 3 horas. Só que a gente não tem mais, assim... Tempo para continuar, né? Porque, assim, é espetacular falar com você. Só te agradecer. Te agradecer, tá? Eu quero você de volta. Eu quero você numa externa. Nós vamos fazer uma externa bacana com essa galera só do futebol. Aí vai ser 5, 6 papos de botequim com Rosana Menezes e o nosso comentarista, Carlos Kaiser. Tá? Márcio, obrigado, cara. Obrigado mesmo, tá? Vocês pelo convite. É sempre muito bom para mim estar falando sobre futebol. Eu quero te agradecer novamente pelo carinho e vamos agradecer os nossos parceiros, que é a padaria e restaurante. Padaria, fala meu produtor, padaria do Crack. Padaria do Crack, não é isso? É o Crack Carlos Kaiser. E o restaurante também, das bebidas, né? Vamos agradecer, né, nossos apoiadores, não é verdade? Com certeza. Que isso é importante. Sem eles não tem nada, né? Sem eles não dá. É verdade. Moutinho das bebidas, Moutinho, muito obrigado. Continue sempre nos ajudando, né, querido? Muito obrigado, de verdade. Só te agradeço. Eu estou fascinada com o mundo de futebol. Obrigado você também, Carlos Kaiser, participar, de ter essa troca aí. Nem precisou, né? Porque o cara já conhece tudo, né, gente? Eu que tenho que ficar aqui, ó, vendo aí com os internautas o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer acontecer, não é verdade? Muito obrigada mesmo. Mas eu quero te fazer uma pergunta, bate pronto. O que é verdade para você? Verdade? Mentira para você? Covardia para você? Covardia é você procurar sempre o lado mais fraco da pessoa. O que significa o lado mais fraco da pessoa para você? É onde as pessoas têm mais dificuldade.
várias situações, né? Às vezes na educação, no ensino, às vezes, quando a gente está falando de esporte, né? Como você vê acontecendo futebol, esse jogador é horrível. O jogador de futebol. Qual é o recado que você pode mandar pra galera do Fala Rô? Pensa a verdade sempre. Uma coisa que eu passei a seguir, né? Como todos sempre deveriam seguir, mas às vezes é mais difícil para uns do que para outros, né? A gente fica muito envolvido em mentira. Isso aí eu acho que atrapalha a ele e aos outros. Porque o que ele fala vai sempre agregando para os outros. Então, se ouvir mentira, não te agrega, eu acho. Não te atrapalha. Verdade. É do mal. Né? Você está falando, afirmando uma coisa, querendo te vender um negócio, como se fosse uma venda num aparelho quebrado e ele te vende. Então, gente, a galera do Fala Rô, se inscreva. Carlos Caio Oficial, nosso comentarista. Fale na câmera ali o seu arroba. Fala, Márcio, teu telefone seu para arroba, contato. seu telefone, Quando fala você não ali. está em clube, você está treinando atletas, né? De diversos esportes, não é isso? Olha lá e fale com a galera, por favor. Lá naquele cantinho. Tiver fazer experiência em clubes e tudo, eu sempre faço treinamento para poder aperfeiçoar, melhorar o máximo que eu puder, me ajudar, né? Livre, arroba Márcio Miranda e o contato É o 021 21 984 22 6117. Mas mais uma vez, obrigado aí, Rosana. Ficamos muito contentes aí com a presença. Tá? Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Essa reserva do Busquinho você não pode pagar. Não vai falhar, né, cara? Não, sem dúvida. Beijo, obrigado. Continue se inscrevendo, porque as novidades incríveis estão chegando cada vez mais. Você não está entendendo. Arroba rosanamineiros.reserva. Ó, Carlos Caio Oficial. e Carlos Caio Oficial, nosso personal. Depois eu vou contar mais pra vocês. Beijo.